Deus? Então diga assim comigo: Espírito Santo, fale comigo através da tua palavra. Diga: eu quero ser ministrado no meu espírito, na minha alma, para que eu possa viver o melhor de Deus. Então abra comigo Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. A palavra do Senhor para mim e para você diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhe para mim aqui agora e preste muita atenção. Preste muita atenção. É indiscutível que a palavra de Deus, e por essa palavra, que aquilo que Deus tem para nós não seja bom. Tudo que Deus tem para mim, para você, a Bíblia diz que é bom, perfeito e agradável. Agora, experimentar tudo isso na prática não depende de Deus. Entenda que experimentar esse bom, esse perfeito e agradável na prática não depende do quanto Deus quer. Depende de mim e depende de você, depende de nós. Deus não pode fazer nada por mim e por você. O que Ele podia fazer, Ele já fez. Ele enviou Jesus na cruz para morrer no Calvário por mim e por você. Se você está aí, diga amém. Agora, entenda que nós jamais vamos experimentar tudo o que Ele tem disponível se nós não conseguirmos renovar a nossa mente e passar por um processo de metanoia, ou seja, um processo de transformação da nossa mente. Até porque eu preciso que você entenda nessa noite que a renovação da nossa mente, ela é uma preparação para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, mediante a obediência à sua palavra. Então entenda que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, que nós trazemos lá do mundo, aqui para dentro da igreja, ela não é igual à maneira de Deus agir, ela não é igual à maneira de Deus pensar. Tá? Então, olha lá, ó. A renovação da nossa mente é uma preparação para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, mediante a obediência à sua palavra. E a maneira de pensar, a maneira de agir que você trouxe do mundo, que eu e você trouxemos do mundo para cá, não é a mesma forma de Deus pensar, não é a mesma forma de Deus agir. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, verso número 8, a Bíblia diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus não pensa igual eu e você pensamos. A nossa maneira de pensar não é a mesma forma da maneira de Deus pensar. Os nossos caminhos não são os mesmos caminhos de Deus. E é por isso que eu e você, quando viemos para esse lugar chamado igreja, quando nós nos reunimos, nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos mudar a nossa maneira, passar por uma metanoia. Essa metanoia, esse processo de mudança, de transformação, ela precisa atingir a nossa mente, ela precisa atingir a nossa vida, os nossos comportamentos, a nossa linguagem, os nossos relacionamentos e o nosso destino. Quando eu passo por um processo de transformação, quando eu passo por um momento, sabe, de mudança de mentalidade, de renovação da minha mente, tudo muda. Tudo muda. A minha vida muda, o meu pensamento muda, os meus hábitos mudam, os meus comportamentos mudam, a minha linguagem muda, os meus relacionamentos mudam. Por quê? Porque eu estou mudando a minha maneira de pensar e, consequentemente, eu desenvolvo uma nova vida. Então, o que Deus quer? Que você venha de lá. Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Só que quando chega aqui, esse processo de transformação, ele precisa ocorrer na sua vida.
E isso é um processo racional, tá? Isso é um processo racional. Então, entenda uma coisa. Diga comigo, esse processo de mudança, de metanoia, diga, ele não é espiritual. Diga, ele é racional. Ele é racional, tá? E ele inclui dois aspectos importantes na nossa vida: a perseverança e a constância, tanto no relacionamento íntimo com Deus, tanto quanto a palavra e também com a igreja. Você não precisa ver um anjo para as coisas começarem a mudar na sua vida. Você não precisa sentir um arrepio para você começar a passar por um processo de mudança na sua vida. Você precisa simplesmente entender que você precisa mudar a sua mente, que você precisa mudar a sua forma de pensar e, consequentemente, você vai mudar a sua forma de agir. Pastor, e quais são os resultados quando você passa por essa transformação, por esse processo? Quais são os resultados? Nós temos alguns resultados óbvios. O primeiro deles, presta atenção: você passa a ter diante de todos, além do respeito, uma autoridade pessoal, profissional e espiritual. Quando você começa a mudar a sua mente, eu já vou te explicar isso. Olha para mim, quando você vem para a igreja, o que o povo fala para você? Você agora é crentinha, virou crente agora, não pode fazer mais nada, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode ir para balada, não pode isso, não pode. Começa a zombar de você, começa a criticar você, sim ou não? Mas com o passar do tempo, se eles começam a ver em você um processo de mudança na sua mente, porque quando você muda a sua mente, automaticamente os seus comportamentos mudam. Eles começam a fazer o quê? Eles começam a te respeitar. E aí você começa a criar o quê? A autoridade. Aí eles encostam em você, não é mais para zombar, agora é para pedir oração. Aí eles encostam em você, agora não é mais para criticar, agora é para contar a vida deles. Sim ou não? Então, quando você passa por esse processo de transformação, você conquista autoridade pessoal, você conquista autoridade profissional e você conquista autoridade espiritual. A segunda coisa que acontece na sua vida, a segunda coisa, é que você terá empoderamento para influenciar o seu mundo e o mundo das pessoas ao seu redor. Então, quando você passa por um processo de transformação, de metanoia, o que acontece? Você adquire poder. Você adquire o quê? Poder. Por que você adquire poder? Porque você começa agora a ser um agente de transformação. Não só na sua casa, mas também no seu trabalho. Mas também na sua empresa. Mas também nos seus negócios. Você está aí, diga amém. Então, você começa a fazer o quê? A influenciar. Você começa a influenciar, não só o mundo pelo qual você está vivendo, mas também o mundo das pessoas com as quais convive com você. E a terceira coisa que acontece quando você passa por esse processo de mudança, é que você desenvolve uma fé imutável e inabalável. Quem passa por um processo de transformação da mentalidade, ele sabe que Deus virá, que portas se abrirão, que milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece o Deus que ele está buscando, ele conhece o Deus que está agindo na vida dele. Por quê? Porque ele está mudando a maneira dele de pensar, e quando ele está mudando a maneira dele de pensar, ele está conhecendo melhor o Deus que ele serve. Você está aí, irmão? Ou seja, escute o que eu vou te falar. Aquilo que Deus quer fazer na terra depende de uma mudança completa do seu pensamento. Deus só pode agir na terra através de você. Eu vou dizer novamente. Deus só pode agir na terra através de você. Você não entendeu? Vou falar de novo. Deus não pode descer na terra e fazer alguma coisa. Ele precisa agir através de alguém. E eu estou liberando uma palavra profética. Deus vai usar você para ser um agente influenciador e transformador nessa geração, em nome de Jesus. Se você está aí, diga amém.
Se você está aí, diga glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque você será um agente transformador nessa terra. Agora, isso depende de uma mudança completa dos seus pensamentos. Porque a partir da mudança completa de sua maneira de pensar, a mente de Cristo começa a ser implantada na sua mente. Então o que Deus quer fazer? Ele quer tirar a sua mente, tirar o seu modo velho de pensar. Ele quer tirar a sua velha maneira de pensar. E Ele quer colocar em você a mente dEle. Deus quer te dar a mente dEle. Você está aí, irmão? Porque somente com a mente de Deus você vai conseguir entender, sabe, e compreender completamente o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Por que eu preciso da mente de Cristo? Porque só possuindo a mente de Cristo, eu vou conseguir entender na sua totalidade, na sua plenitude, qual é o propósito, qual é a vontade, qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus para a minha vida. Sem isso você nunca vai conseguir conhecer. Sem isso você nunca vai conseguir compreender. Você está aí, meu irmão? E eu quero te ensinar. Eu não vou demorar. Eu quero te ensinar 4 passos para você renovar a sua mente. Eu quero te ensinar 4 passos que você precisa anotar para que você possa renovar a sua mente a partir de hoje. A primeira delas: arrependa-se de seus pecados, confessando-os e os abandonando. Diga assim comigo: eu preciso renovar a minha mente, confessando os meus pecados, tirando o lixo do meu coração. Diga: tirando o lixo da minha mente. Diga: confessando e abandonando. Amém, irmãos? Olha o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia. A Bíblia diz em 1 João 1:9. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o que Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Então o que eu preciso fazer para renovar a minha mente? Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso abandoná-los. Judas caiu numa armadilha das suas emoções. Em vez de se arrepender, ele buscou outros caminhos para resolver o problema da culpa e do remorso. Qual é o problema das pessoas que chegam na igreja? Elas não conseguem se sentir amadas por Deus. Elas não conseguem se sentir amadas pelo Espírito Santo. Elas olham para os seus pecados e veem que elas são às vezes, não, eu fiz muita coisa errada. Como que Deus vai poder me amar? Como que Deus vai perdoar? Ei, meu irmão, eu estou aqui para dizer algo para você. Deus ama você independente do que você foi ou do que você fez. O amor dele pela sua vida, ele é incondicional. O que eu preciso fazer, pastor? Eu só preciso confessar e abandonar. Largar a culpa. Judas errou? Errou. Mas ele não conseguiu lidar emocionalmente com essa culpa. E ele foi buscar o suicídio. Quantas pessoas se afastam de Deus? Chegam na igreja, mas elas se afastam de Deus. Sabe por quê? Porque elas não conseguem se sentir amadas. Elas não conseguem se sentir perdoadas. Elas não conseguem se sentir especiais. Elas não conseguem se sentir, sabe, preciosas para o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Você é precioso para o Senhor. Deus ama você, não importa o quanto você fez de errado, não importa o quanto você pecou. Deus ama você. E você precisa entender isso. Agora, você precisa entender que você precisa abandonar as práticas.
Por quê, pastor? Porque um abismo chama outro abismo. E quando você pensa que não há nada que você possa fazer para deter as consequências de suas decisões erradas, a sua vida vai para um lugar, vai para um abismo, sabe, incontrolável. Você se entrega à velha criatura novamente, voltando às práticas antigas. Quando você não se sente perdoado, quando você não se sente amado, a tendência é, quando você errar, é você voltar às práticas anteriores. Mas eu estou aqui para dizer algo para você: você não vai voltar às práticas anteriores, porque você nasceu de novo e você é nova criatura. Você vai avançar, você vai crescer, você vai prosperar, você vai romper, porque o Senhor ama você de uma maneira incondicional. Por isso que é importante você ter alguém. Ter o quê? Eu pergunto para você: quem aqui já foi católico? Quem já foi no confessionário? Poucos, né? Eu pergunto para você: é errado ir confessar para o padre? Não é errado. Aí chega na igreja, nós temos dificuldade de contar os nossos pecados para as pessoas. Não, querido. Tiago diz para a gente orar uns pelos outros e confessar os nossos pecados uns aos outros. Então não é errado você ir confessar para o padre. O que está errado é a forma como o padre libera o perdão sobre a sua vida. Ele diz assim, você vai orar 30 Ave Maria, 50 Pai Nosso e você está perdoado. Não, aí está errado. Porque o perdão não depende de você orar 30 Ave Marias, 20 Pai Nosso. O perdão depende do sangue de Jesus. E é Ele quem te perdoa, é Ele quem te limpa, é Ele quem te purifica. Agora entenda que você precisa de alguém. Você precisa de alguém. Você precisa achar alguém confiável. Para quê, pastor? Para você abrir o seu coração. Quem é que é perfeito? Levanta a mão. Que digam os homens casados, né? As mulheres são difíceis, não é? Agora, tem mulher que ela não aceita o marido falar dela para o pastor. Tem mulher que não aceita do marido dela falar dela para o discipulador. Por que não? Se igreja é um lugar de tratamento, se igreja é um lugar de transformação, se igreja é um lugar, sabe, de cura, de restauração. Por isso que você precisa de discipulado, por isso que você precisa de discipulador. Escuta o que eu vou te dizer: quem não tem um discipulador não cresce. Quem tem dificuldade de abrir o seu coração, de contar os seus pecados, de contar as suas dificuldades, não cresce. E aí entra ano e sai ano, está com o mesmo problema no casamento, está com o mesmo problema na vida financeira, está com o mesmo problema na vida espiritual. Sabe por quê? Porque não consegue abrir o coração para alguém. É importante, irmãos, é importante que você tenha discipulado, é importante que você encontre alguém para orar com você. É importante que você encontre alguém, quando você estiver em tentação, você ligar para essa pessoa e dizer: ei, ora por mim, eu estou sendo tentado. Jesus foi tentado, nós também seremos tentados, mas você precisa de alguém para abrir o seu coração. Judas encontrou o caminho do suicídio, mas Pedro encontrou o caminho do arrependimento. E eu profetizo que você vai encontrar o caminho do arrependimento nesses dias. Amém, meu irmão? Você vai encontrar alguém para abrir o seu coração. Você vai encontrar alguém para falar, sabe, de você mesmo. Você conhece a melô do discipulado? Aquela música assim, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Então diga para o seu irmão: não tenha reputação. Fala de novo para ele: não tenha reputação. Diga para ele assim, eu vou te entregar para o pastor. Você está aí, diga amém. Pedro encontrou o caminho do arrependimento e teve a sua história mudada. Judas caiu na armadilha das suas emoções, em vez de se arrepender, buscou outros caminhos para resolver o problema da culpa e do remorso e acabou perdendo tudo. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para ter a mente renovada. A segunda coisa: tome posse da sua nova vida em Cristo Jesus. Tome posse da sua
nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. A Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5, diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tome posse da sua nova vida em Cristo Jesus. Quantos que são nova criatura? Levante a mão. Então diga: eu sou nova criatura. Sabe, irmão, no dia que você determinar isso na sua vida, declare em voz alta e diga: chega, eu sou nova criatura. Mas você precisa determinar isso na sua vida. Você precisa, sabe, decidir isso na sua vida. Olha para mim. Moisés cresceu no Egito, comia comida do Egito, vestia roupas de egípcio, falava a língua egípcia. Moisés cresceu acreditando que era egípcio, mas no dia que Deus o chamou, tudo ficou para trás. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Você está nesse mundo, mas você não é dele. Eu vou dizer novamente: você está nesse mundo, mas você não é dele. Você não é dele. Quando você irá entender que Deus está te chamando para uma nova vida? Vou te perguntar novamente: quando você irá entender que Deus está te chamando para viver uma nova vida? Por quê, pastor? Porque nós estamos na igreja, mas não conseguimos abandonar as coisas velhas. Nós estamos na igreja, mas não conseguimos abandonar os velhos hábitos. Não conseguimos abandonar os velhos costumes. Não conseguimos abandonar as velhas maneiras de falar, de agir. Quantas pessoas você conhece que está na igreja há anos, mas é a mesma pessoa? Sabe por quê? Porque ela não consegue renovar a sua mente. Ela não consegue entender a palavra. Moisés foi para o deserto 40 anos. 40 anos. Deus passou com ele 40 anos para tirar o Egito de dentro dele. Quantos anos você vai precisar para que Deus tire o mundo de dentro de você? Quanto tempo você vai precisar para que Deus tire os velhos hábitos, as velhas naturezas, os velhos costumes de dentro de você? Quanto tempo você vai precisar para entender que você precisa mudar as suas práticas de vida? O que Deus terá que fazer? Porque Deus deu um stop na vida de Moisés. Será que Deus vai ter que dar um stop em você? Será que Deus vai ter que parar você? Será que Deus vai ter que pegar você talvez não que Deus faça isso, mas Deus pode permitir isso, você ficar em cima de uma cama para você entender isso? Será que você vai perder tudo para entender isso? Será que você vai ter que, todos os seus negócios terão que dar errado para você entender isso? Que Deus está te chamando para viver uma nova vida, que Deus está te chamando para você abandonar as coisas passadas e viver um novo de Deus na sua vida? Moisés vestia roupa de egípcio, ele comia a comida do Egito, sabe? Ele aprendeu a língua do Egito, mas ele não era egípcio, ele era um judeu. Aliás, ele era um hebreu. Hebreu quer dizer aquele que passa pelas águas. E Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Segunda-feira eu fiz uma cirurgia no dente. Deu não sei quantos pontos, os pontos já arrebentou tudo, eu não paro. Mas eu tive que quietar em casa segunda e terça-feira. Eu tive que quietar, eu não pude sair dentro de casa.
Tem hora que tem que acontecer alguma coisa para quietar a gente, para parar a gente, para que a gente possa refletir um pouco. O que vai precisar acontecer? Sabe, irmãos, talvez você pode pensar que 40 anos no deserto foi tempo perdido na vida de Moisés. Aquilo que você chama de retrocesso, aquilo que você chama de tempo perdido, é Deus colocando você no trilho para o seu propósito original. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Pastor, deu errado. Meu irmão, mesmo quando dá errado, Deus está trabalhando para dar certo. Mesmo quando dá errado, Deus está trabalhando para que tudo dê certo na sua vida. Amém? Você crê nisso? A terceira coisa que você precisa entender para que a sua mente seja renovada: assuma o controle da sua mente. Assuma o controle da sua mente. A decisão é sua. Olha lá. Assuma o controle da sua mente. A decisão é minha. Diga assim comigo: eu é quem decido o que vai passar na minha mente. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. A Bíblia diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nisso o quê? Pensai. Então o que deve ocupar a sua mente? Não é a novela da Globo. Alô? Não é a novela da Globo. Saiu agora a terceira temporada do El Chapo. Saiu a terceira temporada do El Chapo. Eu já assisti toda a temporada, porque eu estava em casa, né? Podia fazer nada. Mas se você começa a assistir aquele negócio, você começa a ver o quanto que o cara é inteligente, é um espetáculo, e aquele negócio começa a te encantar. Se você brincar, você termina dizendo assim: cara, você é traficante. Por quê? Porque o poder, a autoridade, um cara que ele queria dominar o mundo, e ele só não conseguiu por causa do seu orgulho. Ele só não conseguiu por causa do orgulho. Mas ele governou sobre presidentes, ele governou sobre nações, mas caiu pelo orgulho. Sabe, irmão, eu imagino o que passa na mente de um homem daquele. Eu imagino o que passa na sua mente. Você deve aprender a controlar os seus pensamentos. Você deve entender que na sua mente tem que passar coisas boas. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, do verso do 1 ao 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então diga assim comigo: eu preciso pensar nas coisas do alto. Vamos mesmo, fala assim: eu preciso pensar nas coisas do alto. Por exemplo, quem aqui não tem marido convertido? Levanta a mão. Pronto. Então o que você vai pensar? Você vai pensar nas coisas do alto. Aí você vai pensar em liberar a palavra, dizer assim: a Bíblia diz que eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a minha casa. Meu marido já é convertido, ele já é convertido, ele vai ter um encontro pessoal com Cristo. E o que é pensar nas coisas terrenas? Ah, meu marido é difícil demais. Ah, meu marido me deixa vir na igreja. Ah, meu marido é isso. Ei, não! Começa a pensar nas coisas de cima. Começa a pensar naquilo que Deus diz, e não naquilo que a circunstância está dizendo. Você está aí, meu irmão? Começa a pensar naquilo que é espiritual. Começa a declarar aquilo que é espiritual, não aquilo que é natural. Entenda uma coisa: foi difícil para Abraão compreender Deus.
Foi muito difícil, sabe por quê? Porque Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você será pai de multidões. Foi difícil para Abraão entender Deus, porque Abraão estava vivendo no meio da sua família, e ele já não podia mais ter filho. Como entender Deus? A mente de Abraão estava voltada para aquilo que era natural. A mente de Abraão estava voltada para aquilo que era humano. E por causa disso, olha o que ele fez. Deus manda ele sozinho, ele leva Ló. Ele mente que Sara é sua irmã, em vez de ser sua esposa. Mentiu. Ele dorme com uma escrava para tentar ajudar Deus para levantar a descendência dele. E sabe o que ele faz com isso? Ele atrasa o plano de Deus. Ele atrasa o propósito de Deus. Sabe, foi difícil para Abraão compreender. Por quê? Porque a mente dele era humana, a mente dele era natural. E você precisa assumir o controle da sua mente, definindo e decidindo pensar naquilo que Deus diz na sua palavra, naquilo que Deus diz a seu respeito, não aquilo que as pessoas dizem. Ah, pastor, estão dizendo aí que está difícil demais. É, irmão, pode estar difícil para eles, mas para mim vai estar fácil. Porque a Bíblia diz que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ah, pastor, está uma crise lá fora. Irmão, pode ter crise lá fora, para você não vai ter, sabe por quê? Porque em meio a circunstâncias difíceis, é que Deus vem com a provisão e com a prosperidade sobre a sua vida. Agora, o que você vai resolver? Você vai se resolver se amoldar as coisas do mundo, ou você vai se moldar as coisas que são do alto? Entenda que quando Abraão assume a mente dele se torna a mente de Cristo, e ele entende o propósito de Deus para a sua vida. É só entender, é só tendo a mente de Cristo que nós vamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. E eu pus uma frase muito importante. Quando encontramos o nosso propósito, identificamos aquilo para o qual fomos chamados, a exemplo de Abraão, que entregou Isaac, não importa o que Deus nos pede, não teremos dificuldade de entregar ou de fazer aquilo que é necessário fazer. Você está aí, irmão? Enquanto que Abraão não entendeu, ele ficou fazendo uma coisa, fazendo outra, carregando alguém, dormindo com outro, mentindo para um, mentindo para outro. Mas quando Abraão entende o propósito de Deus, a primeira coisa que Deus lhe pede é Isaac. Ele não tem dificuldade, ele pega o menino, parte para o monte para sacrificá-lo. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Quando você tiver uma mente totalmente transformada, você não vai medir esforços para entregar ou para fazer aquilo que é necessário ser feito para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Você terá um coração totalmente voltado para Deus, totalmente voltado para aquilo que é importante para Ele, totalmente voltado para aquilo que é importante para o propósito dEle na sua vida. Por quê? Porque você vai ter o controle absoluto da sua mente. Você vai ter o controle absoluto. Quando Abraão entende, ele não precisa mentir mais. Quando Abraão entende, ele não precisa mais, ele abandona Ló. Quando Abraão entende, sabe, ele começa a caminhar naquilo que Deus tem para ele. Sabe por que as coisas não dão errado na sua vida, meu irmão? Sabe por que as coisas não dão certo na sua vida? Essa luta, essa tribulação, essa dificuldade? Porque você está andando fora do trilho daquilo que Deus tem para você. Alinhe o seu propósito com o propósito de Deus. Alinhe a sua mente com a mente de Cristo. E você vai entender completamente aquilo que Deus tem para você. E tudo quanto você fizer vai prosperar, vai dar certo em nome de Jesus. E esse é o quarto passo. Quarto e último passo. Quarto e último passo para ter uma mente... Você passou rápido demais, meu Eduardo. Quarto e último passo para ter uma mente transformada. Medite na palavra dia e noite. Diga assim comigo: eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Olha o que diz o Salmos 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o que diz Josué capítulo 1, verso número 7. Quando Moisés morre e Deus chama Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quem ordenou? Não foi Deus, foi Moisés. Deus vira para um homem e fala assim: tudo que o seu líder te ensinou, obedeça ao pé da letra. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A prosperidade, a provisão, o crescimento, o avanço na sua vida depende do quanto você conhece a palavra, depende do quanto você medita nessa palavra. Deus nos manda meditar na palavra dia e noite. Quem já viu uma vaca ou um boi no pasto de noite? À noite, quem já viu? O que o boi fica fazendo? Fica igual você, mastigando chiclete assim, ó. É assim que a gente mastiga chiclete? À noite o que o boi faz? Rumina. Fala comigo, rumina. Talvez você não saiba, mas tudo que o boi come durante o dia, ou tudo que a vaca come durante o dia, vai para um estômago. À noite, aquele capim volta. E aí, você vai no pasto, ele está assim, ó. Ele está o quê? Ruminando o que ele comeu durante o dia. É isso que a Bíblia manda você fazer com a palavra. Agora, sabe qual é o problema da gente? A gente chega do culto de domingo ou de quinta-feira, põe a Bíblia em cima da mesa, ou em cima do escritório, ou em cima do criado, e só vai abrir ela no dia que chegar no culto novamente. Não conhece a palavra. Irmãos, tem gente que não conhece a palavra. Tem gente que não conhece a palavra. Existem pessoas que nunca saberão qual a sua herança, mesmo com o testamento nas mãos. Tem gente que nunca vai saber quais são os seus direitos. Tem gente que nunca vai saber qual é a sua herança, mesmo tendo a Bíblia, mesmo tendo um testamento nas mãos. Sabe por quê? Porque não lê, porque não medita. Você está aí, irmão? Meditar na palavra dia e noite. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é estudar a palavra. Eu quando vou preparar por exemplo, igual Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, eu li pelo menos 6 traduções da Bíblia. Eu tenho 7, 8 Bíblias com traduções diferentes. Você precisa passar por uma transformação de mentalidade. E o nome certo é metanoia. Esaú não se importou com algo tão precioso. Afinal de contas, para que lhe serviria a primogenitura se ele morresse? Talvez você não saiba nem o que é primogenitura. Era o direito do filho mais velho de possuir tudo depois que o pai morresse. Ele era o herdeiro direto de tudo. Mas sabe o que Esaú fez? Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Sabe por quê? Porque ele não sabia o valor que era. Ele não sabia o valor que tinha a primogenitura. Ele tinha uma bênção especial e não sabia realmente o que isso significava. E trocou por um prato de lentilhas. Muda, mãe Eduarda. Olha que frase interessante.
Olha que frase interessante. A falta de conhecimento te leva a trocar aquilo que é eterno por um prazer momentâneo. Tem muita gente que troca aquilo que é eterno. Tem muita gente que troca aquilo que é tão importante, que é tão precioso, por algo momentâneo. Tem gente que troca a intimidade dele com Deus por um copo de cerveja, por uma rodada de cerveja. Não estou dizendo aqui que é pecado beber, porque a Bíblia não diz isso. Mas eu estou dizendo para você que tem coisas que não acrescentam, que não te faz crescer em Deus, que não te dá autoridade, como nós lemos no início. Porque você só tem autoridade se a sua vida for transformada por Evangelho. E escuta o que eu vou te dizer, não é o que você prega que faz a diferença na vida das pessoas, é o que você vive. É o que você vive, é o que você vive que te dá autoridade. A minha vida me dá autoridade. Então, para Ele, não é o que eu prego aqui que faz a diferença em cima desse altar, é o que eu vivo aí embaixo. É o que eu vivo aí embaixo, que é o que Ele está olhando. Você está aí, irmão? Então, a falta de conhecimento faz você trocar a eternidade, faz você trocar a presença de Deus, faz você trocar a primogenitura, faz você trocar a vida abundante de Deus, faz você trocar a vigília por uma cama. Alô? A falta de conhecimento faz você trocar um culto para ficar em casa descansando. Sabe, irmãos, a falta de conhecimento faz você ficar descansando no domingo e não vem para o Instituto Bíblico. Ah, pastor, mas domingo é o dia de Deus descansar. Irmão, você só precisa dormir 7 horas por noite. Se você dormir 7 horas bem dormida, você não precisa ficar dormindo domingo até meio-dia, não. Porque domingo não é o seu dia, domingo é o dia do Senhor. Alô? Ah, pastor, mas eu deito na cama e não consigo dormir. Quem é assim? Quem é assim? Eu demoro a dormir, minha mente fica... Quem é? Ansioso. Levanta a mão aí, cadê os ansiosos? Oh, glória. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a descansar no Senhor, fazer exercício de relaxamento, comprar um colchão bom, parar de pagar 6 mil no iPhone e pagar 7, 8 mil num colchão bom. Não é aquele colchão que você deita uns 6 meses e está aquela barca assim já, ó. E aí você não tem coragem de comprar um colchão bom. Então, irmão, não troque o prazer. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Mudamos através de uma decisão, não com lágrimas de remorso. A mudança na sua vida, ela virá com uma decisão. Não com essas lágrimas de crocodilo. Não com essas desculpas esfarrapadas que nós damos muitas vezes. Você está aí? Entenda que você sempre terá uma refeição, seja um prato de lentilha, ou seja qualquer outra coisa, que te levará a dar um passo atrás. Mas a decisão de não comer é sua. A decisão de não voltar é sua. Deus não vai fazer nada. E entenda que ninguém sabe o valor do que tem até perder. Eu vou dizer novamente. Ninguém sabe o valor do que tem até perder. Tem adolescente que reclama da mãe. Eu queria ter uma mãe para brigar comigo. Eu queria ter uma mãe para dar um cabo de vassoura em mim. Eu queria ter uma mãe, mas não tenho. Eu queria um pai que mesmo pegasse um cinto e desse uma porretada em mim, mas não tenho. E você só sabe o valor disso quando você perde. Você só sabe o valor de um pastor quando você está sozinho no meio de presas, de lobos. Você só sabe o valor de um marido ou de uma esposa quando você perde.
Mude a sua mente e você terá mudado todo o seu futuro. Mude a sua mente e você vai mudar a sua fala, o seu comportamento, você vai mudar as suas atitudes, você vai mudar os seus relacionamentos, você vai mudar o modo de ver a vida, você vai mudar o jeito de entender Deus, você vai mudar o jeito de entender o propósito dele, e muito mais do que isso, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar. Nós vamos orar.